No parto, o médico descobre que o bebê é dele e toma a decisão mais chocante. O ventilador do teto girava lentamente no apartamento de Camila Souza, criando uma brisa morna que mal aliviava o calor sufocante de fevereiro em Porto Alegre. Sentada na beirada da cama, ela segurava o teste de gravidez com as mãos trêmulas, observando as 2 linhas rosadas que confirmavam o que seu corpo já havia começado a sussurrar nas últimas semanas. "Meu Deus", murmurou, passando a mão livre pela testa suada. 6 meses. Havia exatos 6 meses desde que assinara os papéis do divórcio de Eduardo Oliveira, o homem que amara por 5 anos e que agora ocupava seus pensamentos de forma completamente diferente. A ironia era cruel. Ele, um dos obstetras mais respeitados do Hospital Santa Rita, sempre deixara claro que não queria filhos. "Nossa carreira vem primeiro, Cami. Não temos tempo para crianças agora", dizia ele, sempre pragmático, sempre racional. Camila levantou-se e caminhou até a janela que dava vista para o Guaíba. As águas do rio refletiam os últimos raios de sol da tarde, pintando o céu de tons alaranjados. Ela colocou a mão sobre o ventre ainda plano, imaginando a vida que crescia ali dentro. "E agora, pequeno, o que a mamãe vai fazer?", sussurrou para si mesma. O celular vibrou sobre a cômoda, trazendo-a de volta à realidade. Era uma mensagem de sua melhor amiga, Bianca. "Cami, não esquece que tem plantão hoje à noite. E conta logo o que o médico disse sobre aquela tontura." Camila suspirou. Bianca não fazia ideia de que a consulta médica tinha sido, na verdade, uma ida à farmácia para comprar um teste de gravidez. Como enfermeira obstétrica no mesmo hospital onde Eduardo trabalhava, Camila sabia que esconder uma gravidez seria quase impossível. Mas ela precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer. Guardou o teste na gaveta, ao lado da certidão de divórcio que ainda não havia guardado direito, e começou a se arrumar para o trabalho. O uniforme azul claro do hospital parecia mais apertado na cintura, uma lembrança sutil de que mudanças estavam acontecendo em seu corpo, quisesse ela ou não. No caminho para o hospital, dirigindo seu Palio Prata pelas ruas movimentadas da Zona Sul, Camila não conseguia parar de pensar na reação que Eduardo teria. Mesmo depois de todo o sofrimento do divórcio, ela ainda o amava. A separação havia sido ideia dele, motivada pela frustração de Camila em relação à recusa constante de construírem uma família. "Você quer me transformar em algo que eu não sou, Camila", ele havia dito na última briga, antes de sair de casa com 2 malas. "Eu não nasci para ser pai." Agora, estacionando no subsolo do Santa Rita, Camila ironizava consigo mesma. Eduardo não havia nascido para ser pai, mas ela estava carregando um filho dele, um filho que ele nunca saberia existir. O Hospital Santa Rita fervilhava com a agitação típica de uma quinta-feira à noite. Camila cumprimentou os colegas na recepção da maternidade e dirigiu-se ao vestiário para guardar seus pertences. Enquanto organizava o armário, tentava mentalizar como seria trabalhar grávida no mesmo ambiente que Eduardo, fingindo que nada havia mudado. "Boa noite, Cami." A voz alegre de Bianca a tirou dos pensamentos. Sua amiga apareceu no vestiário com o jaleco impecavelmente branco e os cabelos cacheados presos num coque. "Você está com uma cara péssima. Certeza que está tudo bem?" "Só cansaço, Bianca. Você sabe como é." Camila forçou um sorriso enquanto fechava o armário. Bianca a observou com um olhar desconfiado. "Desde quando você fica cansada? Você é a pessoa mais disposta que eu conheço. E olha essas olheiras." Antes que Camila pudesse responder, a enfermeira-chefe, Dona Rosa, entrou no vestiário com sua postura severa de sempre. "Meninas, temos uma noite agitada pela frente. 3 partos programados, 2 deles complicados. Camila, você vai ficar com a paciente do quarto 304, pré-eclâmpsia. E..." Ela fez uma pausa significativa. "O Dr. Eduardo vai ser o obstetra responsável." Camila sentiu o estômago dar uma cambalhota. "Dona Rosa, será que eu não poderia ficar com outra paciente?" "Não há discussão, querida. Você é nossa melhor enfermeira obstétrica e essa paciente precisa de cuidados especiais." Rosa ajustou os óculos na ponta do nariz. "Problemas pessoais ficam do lado de fora do hospital, está claro?" Camila assentiu, sentindo Bianca lançar-lhe um olhar preocupado. Depois que Dona Rosa saiu, sua amiga se aproximou.
Cami, o que realmente está acontecendo? Desde o divórcio você evita qualquer menção ao Eduardo, e agora está branca que nem papel só de ouvir o nome dele. É complicado, Bianca. Camila suspirou, guardando o teste de gravidez mais fundo na mente. Vamos só fazer nosso trabalho. As duas saíram do vestiário e seguiram pelos corredores do hospital. O cheiro característico de desinfetante misturado com café da máquina automática trazia uma familiaridade reconfortante. Camila sempre amara trabalhar ali, até o divórcio transformar cada plantão numa possível tortura emocional. Chegando ao quarto 304, Camila conferiu o prontuário da paciente. Isabela Santos, 34 anos, primeira gravidez, hipertensa. Estava acompanhada pelo marido, um homem de aparência ansiosa, que não parava de fazer perguntas. Como ela está, enfermeira? O bebê vai ficar bem? E minha esposa? Senhor Santos, vamos monitorar tudo de perto. O médico chegará em breve para avaliar. Camila ajustou os equipamentos e verificou a pressão arterial da paciente. Isabela, como você está se sentindo? Tonta e com dor de cabeça, a mulher murmurou, com a mão sobre o ventre prominente de 8 meses. Foi quando Camila ouviu passos familiares no corredor. Seu coração disparou. Ela conhecia aquele ritmo de caminhada, a forma como as solas dos sapatos sociais tocavam o chão do hospital. Eduardo. Ele entrou no quarto com a postura confiante de sempre. Jaleco branco impecável, estetoscópio ao redor do pescoço, cabelos castanhos perfeitamente penteados. Por um momento, seus olhos encontraram os de Camila, e ela viu uma mistura de surpresa e algo indefinível em seu olhar. Boa noite, senhora Santos. Senhor Santos. Ele cumprimentou o casal profissionalmente, mas Camila percebeu a tensão em sua voz. Sou o Dr. Eduardo Oliveira. Vim avaliar como estão vocês e o bebê. Enquanto Eduardo examinava a paciente, Camila tentava manter-se focada em suas tarefas, mas não conseguia ignorar a proximidade dele, o perfume que conhecia tão bem, o jeito cuidadoso como tocava a paciente, a voz grave e tranquilizadora que sempre a fizera sentir-se segura. Camila, ele disse suavemente, sem olhar diretamente para ela, preciso que você monitore os batimentos cardíacos do bebê a cada 15 minutos. A pressão da mãe está muito alta. Era a primeira vez que ele falava seu nome em meses. As horas seguintes passaram em uma dança cuidadosa entre Camila e Eduardo. Eles trabalhavam em sincronia perfeita, como sempre fizeram, mas havia uma tensão palpável no ar que não passou despercebida pela paciente. Vocês se conhecem há muito tempo? Perguntou Isabela durante uma das verificações de rotina, notando a forma como os dois se comunicavam apenas com olhares. Trabalhamos juntos há alguns anos, respondeu Eduardo diplomaticamente, ajustando o soro na veia da paciente. Camila sentiu uma pontada no peito. Há alguns anos, não descrevia nem de longe o que eles haviam compartilhado. 5 anos de casamento, sonhos construídos e destruídos, noites inteiras conversando sobre o futuro que nunca chegou. Por volta das 2 horas da madrugada, a condição de Isabela se estabilizou temporariamente. Eduardo saiu do quarto para verificar outros pacientes, e Camila aproveitou para fazer uma pausa no corredor. A náusea matinal estava começando a se manifestar, mesmo sendo madrugada. Você está bem? A voz de Eduardo a sobressaltou. Ele havia voltado silenciosamente e a observava com preocupação. Estou ótima, mentiu Camila, tentando disfarçar o enjoo que sentia. Eduardo se aproximou, e por um momento pareceu que voltariam aos tempos em que ele cuidava dela com o mesmo carinho que dedicava aos pacientes. Camila, você está pálida e mais magra também. Eduardo, por favor. Ela suspirou, afastando-se dele. Vamos manter as coisas profissionais. Profissionais? Ele baixou a voz olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Cami, nós fomos casados por 5 anos. Eu sei quando algo está errado com você. Antes que ela pudesse responder, Bianca apareceu no corredor com uma expressão urgente. Doutor Eduardo, a paciente do quarto 208 está entrando em trabalho de parto prematuro. Precisamos de você agora. Eduardo lançou um último olhar preocupado para Camila antes de seguir Bianca pelo corredor. Sozinha novamente, Camila colocou a mão sobre o ventre,
sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Como seria diferente se Eduardo soubesse que ela estava carregando o filho que ele sempre disse não querer? De volta ao quarto 304, Camila encontrou o Sr. Santos dormitando na poltrona ao lado da cama, enquanto Isabela estava acordada, olhando pela janela. Enfermeira Camila, sussurrou a paciente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Camila se aproximou da cama. Claro, Isabela. Você e o doutor, vocês foram um casal, não foram? A pergunta pegou Camila desprevenida. Por que pergunta isso? A forma como vocês se olham, há muita história ali. Isabela sorriu fracamente. Meu marido e eu passamos por uma fase difícil no ano passado. Quase nos separamos. Mas quando descobri que estava grávida, percebi que o amor às vezes precisa de uma segunda chance. Camila sentiu os olhos marejarem. Nem sempre as coisas são tão simples assim, Isabela. Talvez não, concordou a paciente. Mas, às vezes, a vida nos dá oportunidades de consertar o que quebrou. Você só precisa ter coragem para agarrar. O plantão se estendeu até às 7 da manhã seguinte. Isabela havia dado à luz uma menina saudável, apesar das complicações, e tanto mãe quanto bebê estavam bem. Camila ajudou nos procedimentos pós-parto, mas sua mente estava em outro lugar. No vestiário, enquanto trocava de roupa, ela se olhou no espelho. Bianca tinha razão. Ela estava mais magra, exceto pela região da cintura, que começava a mostrar sinais sutis da gravidez. Em mais algumas semanas, seria impossível esconder. Cami? A voz de Eduardo a fez congelar. Ele estava na porta do vestiário, violando todas as regras de etiqueta do hospital. Eduardo, você não pode estar aqui. Precisamos conversar. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Sobre ontem à noite. Sobre como você está. Não há nada para conversar. Camila tentou passar por ele, mas Eduardo bloqueou seu caminho. Ah, sim. Você estava enjoada durante todo o plantão. Está mais sensível, mais emotiva. E... Ele fez uma pausa, seus olhos de médico analisando cada detalhe. Você está diferente fisicamente. O coração de Camila disparou. Como obstetra experiente, Eduardo sabia reconhecer os sinais de uma gravidez, mesmo nos estágios iniciais. Eduardo, eu preciso ir para casa. Camila. Sua voz ficou mais suave, quase um sussurro. Você está grávida. Não era uma pergunta. Era uma constatação. O silêncio se instalou entre eles, pesado como o ar antes de uma tempestade. Camila sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Todas as emoções que havia reprimido nas últimas 24 horas explodindo de uma vez. De quantos meses? Eduardo perguntou, sua voz completamente transformada. 2 meses e meio, ela sussurrou, sabendo que não adiantava mais mentir. Os olhos de Eduardo se arregalaram quando ele fez os cálculos mentais. 2 meses e meio atrás era dezembro, a época do divórcio. A época da última tentativa deles de reconciliação, uma noite de despedida que havia se tornado muito mais íntima do que planejaram. É meu? Sua voz estava rouca, carregada de emoção. Camila apenas assentiu, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Eduardo se apoiou na parede como se tivesse levado um soco no estômago. Por que não me contou? Porque você deixou muito claro que não queria filhos, Camila explodiu. Porque foi você quem pediu o divórcio. Porque disse que eu estava tentando transformá-lo em algo que você não era. Mas Camila, é meu filho. E daí? Você vai fazer o quê? Voltar por obrigação? Fingir que nos ama porque agora existe um bebê? Ela enxugou as lágrimas com raiva. Eu não quero sua piedade, Eduardo. Eu e meu filho ficaremos bem sozinhos. Seu filho? Eduardo se aproximou dela, seus olhos brilhando com uma intensidade que Camila não via há meses. Camila, é nosso filho. Nosso. A palavra nosso ecoou no vestiário vazio, carregada de possibilidades e medos. Pela primeira vez em 6 meses, Camila viu algo no olhar de Eduardo que pensava ter perdido para sempre. Esperança. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do vestiário se abriu bruscamente. Doutor Eduardo, era Dona Rosa, com uma expressão de urgência extrema. Preciso do senhor imediatamente. Temos uma emergência obstétrica. Uma paciente chegou em trabalho de parto complicado e ela está perguntando especificamente por você.
Eduardo olhou para Camila, dividido entre a revelação que acabara de receber e seu dever profissional. Camila, nós precisamos terminar essa conversa. Vá, ela disse, sua voz ainda trêmula. Salve vidas, é o que você faz de melhor. Ele hesitou por um momento, depois seguiu Dona Rosa, deixando Camila sozinha com o peso de um segredo que não era mais apenas seu. 3 dias se passaram desde a revelação no vestiário, e Eduardo não havia tentado contatar Camila. Ela sabia que ele estava no hospital. Bianca sempre comentava sobre os casos complexos que ele estava atendendo, mas eles não haviam se cruzado nos corredores. Camila estava em casa em sua folga, tentando organizar os pensamentos enquanto tomava um chá de camomila. O apartamento de 2 quartos no bairro Moinhos de Vento parecia maior e mais silencioso do que nunca. Ela havia passado os últimos meses se acostumando com a solidão, mas agora, sabendo que Eduardo estava ciente da gravidez, a ansiedade a consumia. O som da campainha a tirou de seus devaneios. Pelo interfone, ela ouviu a voz familiar e hesitante de Eduardo. Cami, sou eu, podemos conversar? Ela hesitou por um longo momento, antes de abrir a porta do prédio. Quando Eduardo apareceu no corredor do 10º andar, parecia completamente diferente do médico confiante que ela conhecia. Estava com os cabelos bagunçados, a barba por fazer e roupas casuais que pareciam ter sido escolhidas às pressas. Você parece péssimo, foi a primeira coisa que Camila disse ao abrir a porta do apartamento. Não tenho dormido bem, admitiu Eduardo, entrando no espaço que um dia havia sido dele também. Seus olhos percorreram a sala, notando que Camila havia redecorado, removendo a maioria dos vestígios de sua vida em comum. Quer um café? Ofereceu Camila, mais por cortesia do que por vontade. Na verdade, você ainda pode tomar café? Quero dizer, grávida? A preocupação genuína em sua voz a pegou desprevenida. Posso com moderação. Eles se sentaram no sofá da sala, mantendo uma distância respeitosa. Eduardo segurava uma sacola de papel que Camila não havia notado antes. Trouxe algumas coisas, ele disse, colocando a sacola na mesa de centro. Vitaminas pré-natais, alguns livros sobre gravidez e... Ele parou, parecendo constrangido. Um ultrassom portátil. Camila olhou para ele incrédula. Eduardo, eu sei que não tenho o direito de simplesmente aparecer aqui e agir como se nada tivesse acontecido. Ele a interrompeu. Mas, Cami, esse bebê é meu filho também. E eu não posso simplesmente fingir que não sei. E o que exatamente você pretende fazer? Porque 3 dias atrás você nem sabia que existia. E agora está aqui com vitaminas e ultrassom? Eduardo passou as mãos pelo cabelo, um gesto que Camila reconhecia como sinal de nervosismo extremo. Eu passei esses 3 dias pensando em nós, no que aconteceu, no que eu disse. Ele a encarou diretamente. Camila, eu cometi um erro terrível quando pedi o divórcio. Eduardo, não. Deixe eu terminar, por favor. Ele se inclinou para a frente. Eu estava com medo. Medo de não ser um bom pai. Medo de repetir os erros do meu pai. Medo de decepcionar você e uma criança. Então achei que seria melhor terminar tudo antes que fosse tarde demais. Camila sentiu as lágrimas começarem a se formar. Mas você foi muito claro sobre não querer filhos. Eu estava mentindo para mim mesmo e para você. Eduardo estendeu a mão hesitantemente, tocando levemente a mão dela. Quando descobri sobre o bebê, a primeira coisa que senti não foi medo ou raiva. Foi alegria. Uma alegria que eu não esperava sentir. Eduardo, a voz de Camila estava embargada. Eu quero fazer parte da vida dele, Cami. Ou dela. Quero estar presente. Quero cuidar de vocês dois. Se você me deixar. Camila se levantou do sofá e caminhou até a janela, precisando de espaço para processar as palavras de Eduardo. Lá fora, Porto Alegre seguia seu ritmo normal. Carros passando, pessoas caminhando, a vida continuando enquanto a dela parecia estar em completo caos. Não é tão simples assim, Eduardo, disse ela sem se virar. Você não pode simplesmente aparecer aqui, dizer que estava com medo e esperar que tudo volte ao normal. Eu não espero isso, ele respondeu, levantando-se e se aproximando cautelosamente. Sei que vai levar tempo, sei que quebrei sua confiança. Camila finalmente se virou para encará-lo. Você fez mais do que quebrar minha confiança. Você quebrou meu coração, Eduardo. Me fez sentir que era egoísta por querer uma família,
por querer construir algo maior que nossas carreiras. Eu sei, e sinto muito por isso. Ele parou a poucos passos dela. Mas, Cami, quando eu estava no vestiário no outro dia e você confirmou que estava grávida, foi como se algo despertasse dentro de mim, algo que eu havia enterrado há muito tempo. E o que foi? O desejo de ser pai, o desejo de ter uma família com você. Eduardo engoliu em seco. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos. Meu pai nunca esteve realmente presente, mesmo quando morava conosco. Eu cresci pensando que homens simplesmente não eram feitos para a paternidade, que éramos geneticamente programados para estragar tudo. Camila nunca havia ouvido Eduardo falar sobre sua infância com tanta abertura. Durante o casamento, ele sempre mudava de assunto quando o tema dos pais surgia. Eduardo, deixa eu terminar, ele pediu. Nos últimos 3 dias, eu fiquei pensando sobre todos os momentos bons da nossa relação. Lembra quando passávamos os domingos no parcão, imaginando como seria ter filhos correndo por ali? Ou quando passávamos na frente de lojas de bebês e você parava para olhar as roupinhas pequeninas? Camila se lembrava. Eram memórias doces que ela havia tentado enterrar depois do divórcio. Eu fingia que não gostava daqueles momentos, mas a verdade é que eles me assustavam porque me faziam querer coisas que eu achava que não podia ter. Por que não podia? Porque eu não sabia como ser pai. Porque tinha medo de ser como o meu. Eduardo se aproximou mais um passo. Mas agora, sabendo que você está carregando meu filho, eu percebo que posso escolher ser diferente. Posso escolher estar presente. Camila colocou a mão sobre o ventre, um gesto que se tornara automático nas últimas semanas. E se você mudar de ideia novamente? E se quando o bebê nascer, você perceber que realmente não quer isso? Não vai acontecer. Como pode ter certeza? Eduardo se aproximou ainda mais agora a poucos centímetros dela. Porque pela primeira vez na minha vida, eu não estou fugindo do que sinto. Cami, eu nunca parei de te amar. O divórcio foi a coisa mais estúpida que eu já fiz. As palavras dele ecoaram no apartamento silencioso. Camila sentiu seu coração acelerar, mas sua mente racional ainda resistia. Eduardo, não podemos voltar só porque existe um bebê. Não é só por causa do bebê, ele disse suavemente. É porque eu percebi que você e eu, nós somos uma família. Sempre fomos. E agora, com esse pequenino crescendo dentro de você, nós temos a chance de ser a família que sempre sonhamos em ser. Ele estendeu a mão novamente, dessa vez tocando gentilmente o rosto dela. Me dá uma segunda chance, Cami. Deixa eu provar que posso ser o homem e o pai que vocês merecem. 2 semanas se passaram desde a conversa no apartamento de Camila, e as coisas entre ela e Eduardo haviam mudado de forma sutil, mas significativa. Eles não tinham voltado a morar juntos. Camila havia sido clara sobre a necessidade de reconstruir a confiança gradualmente, mas Eduardo estava fazendo um esforço genuíno para estar presente. Toda manhã, antes do plantão, ele aparecia com um café descafeinado e um pão de açúcar da padaria que Camila adorava. Durante os intervalos no hospital, eles conversavam sobre coisas cotidianas, evitando cuidadosamente temas muito profundos, mas reconstruindo lentamente a intimidade que haviam perdido. Naquela quinta-feira, Camila estava em sua 12ª semana de gravidez e tinha consulta pré-natal marcada. Para sua surpresa, Eduardo havia pedido para acompanhá-la. Você tem certeza? Perguntou Camila enquanto caminhavam pelos corredores do Santa Rita em direção ao consultório da doutora Helena Cardoso, uma obstetra que não trabalhava diretamente com eles. Não vai ser estranho? Provavelmente vai, admitiu Eduardo. Mas eu quero estar aqui. Quero ver nosso bebê pela primeira vez. A palavra nosso ainda soava estranha nos ouvidos de Camila, mas ela estava começando a se acostumar com a ideia de que talvez não precisasse enfrentar a gravidez sozinha. A doutora Helena, uma mulher de 50 e poucos anos com um sorriso acolhedor, os recebeu em seu consultório com profissionalismo, mas Camila percebeu o olhar curioso que ela lançou para Eduardo. Então, vamos ver como está esse bebê, disse a médica preparando o equipamento de ultrassom. 12ª semana, não é? O coração já deve estar bem formado. Camila se deitou na maca e levantou a blusa, expondo o ventre que começava a mostrar uma curvinha sutil. Eduardo estava em pé ao lado da maca, e ela podia sentir a tensão emanando dele.
Quando a doutora Helena aplicou o gel e posicionou o transdutor, a tela se iluminou com a imagem borrada em preto e branco. Por alguns segundos tudo parecia confuso. Mas então... Aí está, disse a médica apontando para uma pequena forma na tela. Vejam só esse pequenino. O som dos batimentos cardíacos do bebê ecoou pelo consultório, um ritmo rápido e constante que encheu o silêncio com vida. Camila sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente, como sempre acontecia quando ouvia aquele som. Mas foi ao olhar para Eduardo que ela realmente se emocionou. Ele estava parado, completamente imóvel, com os olhos fixos na tela e uma expressão de puro espanto no rosto. Suas mãos tremiam levemente. "Eduardo", sussurrou Camila. É real", ele murmurou, sua voz embargada. "Eu sei que parece óbvio, mas é realmente real." A doutora Helena sorriu. "Primeira vez vendo seu bebê, doutor?" Eduardo apenas assentiu, incapaz de tirar os olhos da tela. Posso tocar na barriga dela?" A pergunta, feita com uma vulnerabilidade que Camila raramente via nele, a pegou desprevenida. Ela assentiu, e Eduardo hesitantemente colocou a mão sobre seu ventre, logo abaixo do transdutor. "Oi, pequenininho", ele sussurrou, e Camila sentiu seu coração se derreter. Sou seu papai." A notícia da gravidez de Camila não demorou muito para se espalhar pelo hospital. Bianca foi a primeira a confrontá-la oficialmente, 3 dias depois da consulta pré-natal. "Camila Santos", a voz de Bianca ecoou pelo vestiário vazio. "Você realmente achou que conseguiria esconder uma gravidez de mim?" Camila suspirou fechando o armário. "Como descobriu? Além do fato de que você está com aquele brilho típico de grávida, eu vi vocês dois saindo do consultório da doutora Helena ontem." Bianca cruzou os braços. "E não me venha dizer que era consulta de rotina, porque Eduardo estava com cara de quem acabou de ver um fantasma. Um fantasma muito emocionante." "Bianca, é dele, não é?" Bianca se aproximou, baixando a voz. "Vocês dois são péssimos em esconder as coisas. Desde que ele descobriu, Eduardo anda pelos corredores como um homem transformado." Camila se sentou no banco do vestiário. "É complicado, Bi." "Complicado como? Vocês vão tentar de novo?" "Não sei. Talvez. Ele diz que mudou, que quer ser pai, que quer tentar novamente." Camila passou as mãos pelo rosto. "Mas tenho medo de acreditar e ser desapontada de novo." Bianca se sentou ao lado da amiga. "Cami, eu vi como Eduardo estava te olhando na semana passada, durante aquele parto complicado da dona Márcia, quando você quase desmaiou. Ele ficou desesperado. Não conseguiu se concentrar direito até ter certeza de que você estava bem." "Ele ficou preocupado?" "Preocupado? Cami, o homem quase abandonou a paciente para te levar para a emergência. Dona Rosa teve que praticamente empurrá-lo de volta para o centro cirúrgico." Bianca segurou a mão da amiga. "Olha, eu não sei o que aconteceu entre vocês no passado, mas o Eduardo que eu estou vendo agora é um homem apaixonado e assustado. Apaixonado por você e assustado de estragar tudo de novo." Naquele momento, a porta do vestiário se abriu e Dona Rosa entrou com sua expressão severa habitual, mas havia algo diferente em seus olhos. "Camila, preciso falar com você." Bianca se levantou rapidamente. "Eu já estava saindo, Dona Rosa." Quando ficaram sozinhas, a enfermeira-chefe se sentou onde Bianca estava. "Então você está grávida." Não era uma pergunta. Camila assentiu, preparando-se para uma bronca sobre protocolo e ética profissional. "De quantos meses?" 3 meses. "E o pai é o Dr. Eduardo?" Novamente não era uma pergunta. Camila assentiu mais uma vez. Para sua surpresa, Dona Rosa sorriu, uma expressão rara e genuína. "Sabe, Camila, eu trabalho neste hospital há 25 anos. Vi muitos casais se formarem, se separarem, se reencontrarem. Mas vocês dois sempre tiveram algo especial. Dona Rosa, quando vocês se divorciaram, o clima no hospital mudou completamente. Eduardo ficou mais sério, mais focado no trabalho, mas também mais distante. E você, bem, você tentou fingir que estava bem, mas qualquer um podia ver que seu coração estava partido." Camila sentiu os olhos marejarem. "Nós dois somos profissionais. Vocês são, mas também são humanos. E às vezes a vida nos dá uma segunda chance." Dona Rosa se levantou. "Só quero que saiba que tem meu apoio. Vamos ajustar seus turnos conforme a gravidez avançar.
E quando chegar a hora da licença maternidade, sua vaga estará aqui te esperando. Obrigada, Dona Rosa. E Camila? A enfermeira-chefe parou na porta. Aquele homem está perdidamente apaixonado por você. Qualquer pessoa com olhos pode ver. Talvez seja a hora de dar uma chance para ele provar que mudou. Era uma sexta-feira chuvosa de março, quando tudo mudou drasticamente. Camila estava em sua 15ª semana de gravidez e havia começado a sentir os primeiros movimentos sutis do bebê. Eduardo estava cada vez mais presente em sua vida. Jantares casuais, caminhadas no parcão aos domingos, conversas longas sobre o futuro. Ela estava começando a acreditar que talvez pudessem realmente reconstruir o que haviam perdido. O plantão havia começado tranquilo, mas por volta das 10 da noite, uma ambulância chegou com uma emergência obstétrica. Camila estava na recepção quando os paramédicos entraram correndo com uma mulher jovem na maca. Gestante de 32 semanas, acidente de carro, possível descolamento de placenta, gritou um dos paramédicos. Camila correu junto com a equipe, preparando-se para auxiliar, quando ouviu a paciente gritar um nome que a fez parar abruptamente. Eduardo, eu preciso do Eduardo. Era Letícia Ferreira, uma mulher loira e elegante que Camila reconheceu imediatamente. Letícia havia sido colega de residência de Eduardo, e sempre houvera rumores sobre um possível relacionamento entre eles antes de Eduardo e Camila se conhecerem. Quem é Eduardo? Perguntou o paramédico. Dr. Eduardo Oliveira, obstetra deste hospital, respondeu Dona Rosa, que havia aparecido para coordenar o atendimento. Camila, vá chamá-lo. Ele está no centro cirúrgico. Camila correu pelos corredores, seu coração disparado por motivos que não conseguia compreender completamente. Por que Letícia estava pedindo especificamente por Eduardo? E por que estava grávida? Encontrou Eduardo saindo do centro cirúrgico, ainda usando os scrubs verdes. Eduardo, emergência obstétrica. Uma mulher chamada Letícia Ferreira está pedindo especificamente por você. A reação de Eduardo foi imediata e desconcertante. Seu rosto empalideceu completamente e ele pareceu perder o equilíbrio por um momento. Letícia? Aqui? Você a conhece? Eduardo passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que Camila conhecia tão bem. Conhecia. Faz tempo que não nos falamos. Eles correram juntos de volta para a sala de emergência, onde Letícia estava sendo preparada para uma cesárea de emergência. Quando ela viu Eduardo, seus olhos se encheram de lágrimas. Eduardo, graças a Deus, o bebê, nosso bebê. As palavras atingiram Camila como um soco no estômago. Nosso bebê. Eduardo se aproximou da maca, profissional, mas Camila podia ver a tensão em cada linha de seu corpo. Letícia, vou cuidar de você e do bebê. Você está em boas mãos. Eduardo. Letícia segurou a mão dele com força. Se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar do nosso filho. O mundo de Camila desabou naquele momento. Ela se afastou lentamente da sala, sentindo náusea e tontura. Eduardo tinha outro filho. Um filho que aparentemente ela não sabia que existia. Bianca apareceu ao seu lado. Cami, você está bem? Está branca que nem papel. Preciso sair daqui, murmurou Camila saindo da sala de emergência. Camila! A voz de Eduardo a seguiu pelo corredor, mas ela não parou. Camila conseguiu chegar ao vestiário antes de desabar completamente. Sentou-se no banco e deixou as lágrimas fluírem livremente. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado que Eduardo realmente tinha mudado? A porta se abriu abruptamente e Eduardo entrou, ainda vestindo os scrubs cirúrgicos. Camila, deixa eu explicar. Explicar o quê, Eduardo? Ela se levantou, enxugando as lágrimas com raiva. Que você tem outro filho, que enquanto estava me convencendo de que queria ser pai do nosso bebê, já era pai de outra criança? Não é assim que você está pensando. Então como é? Porque a mulher lá dentro disse nosso bebê, Eduardo. Nosso bebê. Eduardo fechou a porta e se apoiou nela, parecendo exausto. Letícia e eu tivemos um relacionamento há 2 anos, depois que nós nos separamos definitivamente na primeira vez, antes de voltarmos. Camila se lembrava. Eles haviam se separado por 3 meses, 2 anos atrás, durante uma crise no casamento. Continuei, Eduardo pediu. Foi algo breve, de algumas semanas. Quando voltamos, eu terminei tudo com ela. Achei que havia terminado definitivamente. E o bebê?
Ela nunca me contou que estava grávida, Cami. Eu juro por Deus que não sabia. Eduardo se aproximou dela. Ela desapareceu de Porto Alegre no ano passado. Eu não sabia onde estava, muito menos que estava grávida. Você espera que eu acredite nisso? É a verdade. Camila, você tem que acreditar em mim. A voz de Eduardo estava desesperada. Quando ela segurou minha mão e disse nosso bebê, foi a primeira vez que soube da existência dessa criança. Camila queria acreditar, mas a dor era muito intensa. Eduardo, mesmo que seja verdade, isso muda tudo. Você vai ter 2 filhos, 2 famílias para cuidar. Não, Cami, eu tenho uma família. Você e nosso bebê. Ele tentou tocar o rosto dela, mas Camila se afastou. O que aconteceu com Letícia foi no passado. Eu não a amo, nunca amei. Foi um erro que cometi num momento de confusão. Um erro que gerou uma criança. Sim, e vou assumir minhas responsabilidades com essa criança. Mas isso não muda o que sinto por você, o que quero construir com você. Camila balançou a cabeça, sentindo-se sobrecarregada. Eu preciso pensar. Preciso de tempo. Cami, por favor. Não, Eduardo. Ela pegou sua bolsa no armário. Você disse que queria provar que tinha mudado, que podia ser o homem que eu precisava. Mas a primeira coisa que acontece é aparecer outra mulher com um filho seu que você nem sabia que existia. Isso não é culpa minha. Talvez não seja culpa sua, mas é sua responsabilidade, e eu não posso lidar com isso agora. Camila se dirigiu à porta. Preciso ir para casa. Camila, espera. Eduardo segurou seu braço gentilmente. Ela está bem. O bebê também. Foi um menino. Mas eu juro para você que meu coração está aqui, com você e nosso filho. Camila o encarou, vendo a sinceridade em seus olhos, mas também sentindo o peso da nova realidade que se apresentava. Eduardo, mesmo que eu acredite em você, e uma parte de mim acredita, tudo ficou mais complicado. Você não é mais apenas o homem que quer tentar de novo comigo. Você é o pai de outra criança, tem responsabilidades com outra família. Não é uma família, Cami. É uma situação que vou ter que resolver, mas minha família é você. Camila suspirou profundamente. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, para entender como me sinto com essa nova realidade. Eduardo assentiu relutantemente. Quanto tempo você precisa? Eu não sei. Camila abriu a porta do vestiário. Mas por agora é melhor mantermos distância. No hospital vamos ser profissionais. Fora daqui eu preciso de espaço. Ela saiu do vestiário deixando Eduardo sozinho, carregando o peso de 2 mulheres grávidas e um coração partido que não sabia como consertar. Capítulo 11. Reconstruindo pontes. 3 semanas se passaram desde a noite da emergência com Letícia e o ambiente no hospital havia se tornado tenso. Camila e Eduardo trabalhavam juntos quando necessário, mantendo uma cordialidade profissional que enganava poucos colegas. Bianca observava a amiga com preocupação crescente, vendo como Camila estava mais magra e claramente estressada. Eduardo, por sua vez, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ele havia assumido as responsabilidades com o filho recém-nascido, um menino chamado Gabriel, visitando-o regularmente e providenciando tudo o que Letícia precisava. Mas seus olhos seguiam Camila pelos corredores com uma tristeza que era impossível disfarçar. Naquela quinta-feira, Camila estava em sua 18ª semana de gravidez quando começou a sentir fortes dores abdominais durante o plantão. A princípio, tentou ignorar, pensando que eram apenas os desconfortos normais da gravidez. Mas quando a dor se intensificou e ela começou a sangrar levemente, o pânico a dominou. Bianca a encontrou no banheiro do vestiário, pálida e assustada. Cami, o que está acontecendo? Bi, estou sangrando, sussurrou Camila, com a voz embargada de medo. E está doendo muito. Vamos para a emergência. Agora! Bianca a ajudou a se levantar. Não posso ir para a emergência daqui. E se for algo grave? Todo mundo vai saber. Camila, você está sendo ridícula. Sua saúde e a do bebê são mais importantes que qualquer fofoca de hospital. Mas Camila estava em pânico total. Bianca, me leva para outro hospital, por favor. Não temos tempo para isso. Bianca estava ficando desesperada quando Eduardo apareceu na porta do vestiário. Bianca, chamaram você para... Camila! Ele viu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ela está sangrando e com dores.
quer ir para outro hospital, mas eu acho que... Eduardo não deixou Bianca terminar. Em segundos estava ao lado de Camila, colocando a mão em sua testa para verificar se havia febre e observando sua palidez com olhos de médico. Cami, desde quando começaram as dores? Eduardo, eu não quero que você... Esquece qualquer coisa que esteja acontecendo entre nós. Ele disse firmemente. Você está grávida do meu filho e precisa de cuidados médicos. Agora. A autoridade e preocupação genuína em sua voz fizeram Camila assentir. Eduardo a pegou no colo, ignorando seus protestos fracos, e a carregou até uma sala de exames. Bianca, chama a doutora Helena, agora! Ordenou Eduardo enquanto deitava Camila cuidadosamente na maca. Os próximos minutos foram uma correria de exames, ultrassom e monitoramento. Camila segurava a mão de Eduardo com força. Todos os ressentimentos temporariamente esquecidos diante do medo de perder o bebê. O bebê está bem, anunciou finalmente a doutora Helena, aliviada. Os batimentos estão normais. Não há sinais de descolamento de placenta. Parece ter sido um sangramento de implantação tardio, combinado com estresse excessivo. Estresse? Perguntou Eduardo, olhando diretamente para Camila. Sim. Infelizmente, o estresse emocional pode causar sintomas físicos durante a gravidez. Camila, você precisa descansar e evitar situações que a deixem ansiosa. Depois que a médica saiu, Eduardo e Camila ficaram sozinhos na sala. Ela ainda segurava a mão dele, relutante em soltar. Obrigada, sussurrou ela, por cuidar de mim, mesmo depois de tudo. Cami, você e nosso bebê sempre serão minha prioridade. Sempre. Eduardo acariciou gentilmente seus cabelos. Preciso te contar uma coisa sobre Letícia. Camila tensionou, mas não soltou sua mão. Conversei muito com ela nas últimas semanas. Ela admitiu que não me contou sobre a gravidez porque sabia que eu ainda te amava. Pensou que se me contasse, eu voltaria para ela por obrigação, não por amor. E agora? Agora ela entende que vou ser um pai presente para Gabriel, mas que meu coração pertence a você. Ela está se mudando para São Paulo, onde a família dela mora. Vai ser mais fácil para todos. Camila fechou os olhos, sentindo um alívio que não esperava. Eduardo, essas semanas foram terríveis. Eu tentei te odiar. Tentei convencer a mim mesma de que seria melhor criar nosso filho sozinha. Conseguiu. Camila abriu os olhos e o encarou. Não, porque quando comecei a sangrar, a primeira pessoa que quis ao meu lado foi você. E quando você me pegou no colo e cuidou de mim, eu percebi que ainda te amo. Apesar de tudo, ainda te amo. Capítulo 10. O impensável. 6 meses depois, em uma manhã quente de setembro, Camila entrou em trabalho de parto 3 semanas antes do previsto. Eduardo estava em casa, preparando o café da manhã no apartamento que voltaram a dividir há 2 meses, quando ouviu Camila gritar do quarto. Eduardo, é agora. O bebê está vindo. Eles haviam ensaiado aquele momento dezenas de vezes, mas quando realmente aconteceu, Eduardo entrou em pânico total. Suas mãos tremiam enquanto pegava a mala da maternidade e ajudava Camila a se vestir. Respira, amor. Respira comigo, dizia ele, tentando acalmar a si mesmo tanto quanto a ela. Eduardo, as contrações estão muito próximas, disse Camila, agarrando-se nele durante uma contração particularmente forte. Acho que não vai dar tempo de chegar ao hospital. Vai dar tempo, sim. Confia em mim. Mas quando chegaram ao Santa Rita, estava claro que não haveria tempo para preparativos. Camila foi levada diretamente para a sala de parto e Eduardo correu para se paramentar. Foi então que aconteceu o impensável. Doutor Eduardo, Dona Rosa apareceu correndo no corredor. Temos uma emergência no centro cirúrgico. Paciente com hemorragia pós-parto. Perdendo muito sangue. Você é o único obstetra disponível agora. Eduardo parou abruptamente. Dona Rosa, minha esposa está em trabalho de parto. Eu sei, mas essa paciente vai morrer se não agir agora. E o parto da Camila ainda vai demorar pelo menos 1 hora. Eduardo olhou pela janela da sala de parto, onde podia ver Camila nas mãos da equipe de enfermagem, e depois olhou para Dona Rosa. Era a decisão mais difícil de sua vida profissional. Doutor Eduardo, por favor. A voz desesperada de outro enfermeiro ecoou pelo corredor. A paciente está perdendo a consciência.
Eduardo fechou os olhos por um momento, depois os abriu com uma determinação que Camila conhecia bem. Dona Rosa, chama o Dr. Martins da emergência para assumir a cirurgia. Eu não saio do lado da minha esposa. Mas, doutor, não há mas, Dona Rosa. Eduardo já estava entrando na sala de parto. Hoje eu não sou médico. Hoje eu sou apenas um marido e um pai. Camila ouviu a conversa e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Depois de todos os medos, todas as incertezas, Eduardo havia escolhido ficar com ela. Eduardo, ela sussurrou quando ele se aproximou da maca, já vestindo os scrubs. Estou aqui, amor. Não vou sair daqui. Mas a outra paciente vai ficar bem. Tem outros médicos competentes neste hospital. Eduardo segurou sua mão firmemente. Mas só tem um pai para nosso bebê, e ele vai estar aqui para recebê-lo. As próximas horas foram intensas, mas Eduardo não saiu do lado de Camila nem por um segundo. Quando finalmente ouviram o choro forte de um bebê, ambos estavam chorando. É uma menina, anunciou a doutora Helena, colocando a recém-nascida no peito de Camila. Eduardo olhou para sua filha, pequena, perfeita, com os pulmões funcionando perfeitamente, e sentiu seu mundo se completar de uma forma que nunca imaginou possível. Oi, princesa, sussurrou ele, tocando delicadamente a mãozinha minúscula. Bem-vinda ao mundo. Papai e mamãe te amam muito. Camila olhou para Eduardo com amor infinito. Obrigada por ficar. Obrigado por me dar uma segunda chance, por nos dar uma família. Eles batizaram a menina de Sofia, sabedoria, porque ela havia ensinado a ambos o verdadeiro significado do amor incondicional. Meses depois, quando contavam a história para os amigos, sempre terminavam da mesma forma. Às vezes, o impensável é simplesmente escolher o amor acima de tudo. E Eduardo havia feito exatamente isso. Escolhido sua família acima de qualquer outra responsabilidade, provando que havia realmente mudado e que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo.